qual a maior dificuldade para que essa educação, ela, na área pública, ela seja desenvolvida? São os pais, é a política, é a própria escola, é falta de profissionais? O que você enxerga hoje como um dos maiores desafios? Então, esse é o meu projeto de pós-doc, né? Como efetivar, de fato, as políticas públicas garantindo o direito de aprender das pessoas com deficiência. Eu sempre acredito que tudo passa pela via do processo formativo, né? Quando você tem uma formação, você consegue mudar os seus conceitos, você muda suas metodologias, as suas práticas, né? Eu lembro quando eu estava coletando, né, produzindo dados da minha pesquisa de mestrado ainda, que faz bastante tempo, eu perguntava às professoras, porque foi em 2009 que veio a obrigatoriedade da matrícula da pessoa com deficiência na escola comum a todos. Em 2009, nós estamos em 2024, então a gente está falando de um tema muito recente. E aí a minha pergunta era para os professores: você acredita no processo educativo da pessoa com deficiência? Então, quando o professor respondia, não, eu não acredito, ali as minhas hipóteses já vinham claras, né? Não vai ter um trabalho pedagógico de fato. Então, a aposta no sujeito, no desenvolvimento daquela pessoa faz toda a diferença. Então, a partir do momento que eu acredito que aquela pessoa vai aprender, vai se desenvolver, eu vou criar metodologias para poder garantir o currículo para ela, né? Então, isso faz toda a diferença. Então, a não aposta, ela vem da falta de formação. Uma formação realmente que vai fazer aquele sujeito compreender como que o convívio com a diferença, né? E a importância do papel dele nesse processo. Como que isso faz o sujeito aprender, se desenvolver, criar outras formas de interpretar o mundo, né? De se relacionar. Então, desde que veio a obrigatoriedade de matrícula, a gente pode perceber o avanço dessas pessoas na sociedade. Olha o tema do nosso podcast hoje, né? A pessoa com deficiência no mundo do trabalho. Isso era impossível há anos atrás de se imaginar. Com certeza. E falando em política pública e indo já para o mundo do trabalho e de inclusão, como é desafiante, né, colocar essas pessoas no mercado de trabalho e a responsabilidade social que a gente tem quando você não é obrigado, né, mas sim por ser responsável social por isso. Quando você é obrigado, para vocês empresários, é fácil. Tem acima de X funcionários, eu sou obrigado a ter X% de pessoas com deficiência. E os empresários, eu como convivo muito com empresário, alguns casos eu até presenciei ser verídico. Eles põem a vaga no mercado e não conseguem as pessoas porque não tem candidato. Porque às vezes vão lá, o Ministério do Trabalho bate na porta e fala: olha, você vi que você não tem... Vou falar os itens, né? Eu vi que você não tem menor aprendiz o suficiente, eu vi que você não tem deficiente, você é obrigado a ter. E aí a empresa mostra: mas eu fiz a candidatura, está aqui o processo, contratei a empresa e não aparece ninguém. Isso é muito relativo, não aparece ninguém para qual tarefa, né? Porque, devido exatamente à existência de uma deficiência, à permanência de uma deficiência, a gente sabe da acessibilidade do processo inclusivo, mas a gente também sabe das limitações do que tem que ter para aquela pessoa trabalhar.